Saudações, vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! E aí, tudo certo? Tudo sob controle? Ó, lembrando, o prazo para mandar as fotografias é só até amanhã, até sexta-feira, beleza? Você vai acabar ficando fora se você não enviar a sua fotografia aí da sua obra de arte, do seu trabalho. Lembrando que não precisa ser uma obra grandiosa. Estamos recebendo fotos de várias obras pequenas, objetos decorativos. Tem sido muito interessante ver o que as pessoas têm feito pelo Brasil afora. E talvez você tenha aí uma fotografia interessante no trabalho que você já realizou. Não queira ficar fora disso, beleza? Bom, como eu falei na última aula, nós vamos falar mais agora, vamos deixar um pouco de vidro. Por quê? Porque o vidro é apenas um componente de um sistema. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre um componente que às vezes a gente não presta muita atenção, mas que faz toda a diferença no dia a dia do vidreiro. Muita diferença. Hoje nós iremos falar de substrato. Gabriel, o que é o substrato? Substrato é todo lugar onde você vai fixar o seu vidro. Por exemplo, você vai chegar ali para instalar uma janela. Qual que é o substrato que existe ali? Ah, Gabriel, é tijolo, é argamassa, é reboco, então é uma alvenaria. Então aquilo é o substrato. Por que eu falo que isso é importante? Até hoje, nenhum curso que eu participei, nada que eu vi até hoje, eu percebi que se aborda esse tema. E é um tema imprescindível, porque se você não souber qual é o substrato onde você vai fixar o seu vão ou o seu vidro, você não tem como projetar, né? Por exemplo, você vai lá, vai comprar um kit de box. O kit de box, ele já vem com as buchinhas para ser colocado na alvenaria, para ser colocado no reboco, no tijolo. Só que vamos supor, entre aspas, vamos supor que você vai chegar, vai instalar um box em um banheiro que é todo de aço. Como que você faz para fixar só aquela buchinha? Ou então vamos supor que você vai fazer uma instalação onde o banheiro tem aquele, agora já tem, né, esses gessos que podem ficar molhados, então chega lá tudo gesso, ou então chega lá tudo plástico. Então isso, né, quando a gente fala de box é até difícil imaginar, mas muitas vezes é assim. Por exemplo, uma vez nós fomos fazer uma instalação aqui mesmo em São José dos Campos, numa grande universidade aqui, e o cara contratou para se colocar mola no chão lá. Ele queria todas as portas com mola. Aí o vendedor vendeu, legal, projetou, fomos lá. No dia que a gente foi instalar, não tinha serra que cortasse aquele concreto. Eles tinham feito aquele piso experimentalmente lá, de um teste que eles estavam fazendo. Aproveitaram para fazer o piso lá já no salão da escola. E era um concreto industrial assim super forte. E você colocava a serrinha lá, a serrinha saía faísca e não cortava. Então assim, um serviço que era para a gente ter demorado, sei lá, 5 dias, a gente demorou mais de 30 dias. Aí teve que contratar uma serrinha especial, só que serra especial é aquela serra de cortar rua, que é desse tamanho assim, ó. Como que você usa uma serra desse tamanho para cortar uma mola que é desse tamanho? Então, deu um trabalho enorme para a gente poder cortar aquilo. Era perigoso, porque a serra enroscava, ela dava um tranco na serrinha. Então, a gente, assim, teve um trabalho enorme, porque a gente não se informou sobre o piso. Outra vez também, o pessoal foi fazer uma instalação de mola, quando foi ver, era um piso de aço. Como você vai cortar um piso de aço para enfiar uma mola lá dentro? Ou um caso muito comum é piso suspenso. Eu vou até te mostrar agora piso suspenso. Então, você sabe que piso alguns chamam de piso suspenso, outros de piso elevado. Então você sabe que para poder passar a fiação, ele leva lá o piso uns 60 centímetros, às vezes 40 centímetros do piso, e faz um piso paralelo por cima. Como que você coloca uma mola ali? Então tem que fazer toda uma estrutura por baixo, uma caminha de aço ou de ferro para você poder acomodar a mola, porque é a mola que vai sustentar o peso da porta. E aquele piso ali geralmente ele é frágil. Então tudo isso leva muito em conta. Às vezes você precisa de colocar um parabolt para segurar uma estrutura, às vezes você precisa comprar uma bucha para gesso. E o que é mais interessante, que a gente vai falar também um pouco mais para frente em projeto, é que isso é obrigação do projetista ou do vendedor olhar. Porque nós sabemos que por mais que você leve várias ferramentas na sua caixa de ferramenta, às vezes algumas coisas falham. Então vamos supor, se você não providenciou uma bucha para gesso,
Você vai chegar lá na hora, você vai fazer o furo, nossa, aqui é gesso, rapaz. Aí o que você tem que fazer? Você tem que descer, vamos supor, no apartamento, você tem que descer o apartamento todinho, correr atrás de bucha, às vezes é um bairro que não tem assim uma casa de ferragem próxima, e aí você perde aí 2, 3 horas do serviço por causa de um detalhe que não foi observado. E quando você consegue comprar, ainda é bom. O ruim é quando é um tipo de fixador que não tem, ou então quando o projeto é mal feito, por exemplo, que o projeto feito não dá para ser fixado naquele substrato. Isso que é o pior. Você chega lá e fala, cara, não vai dar certo isso aqui, o substrato não vai aguentar. Acontece muito isso. Então, é um item que quase ninguém fala, mas eu vou falar para você. Então a gente vai mostrar muitos substratos aqui, os substratos mais vistos nas obras do Brasil, e a gente vai falar um pouco sobre cada um. Ok? Vamos lá então? Só um exemplo aqui, ó. O que seria então um sistema? Um sistema, basicamente, é um conjunto de componentes conectados. Vários componentes, sejam esses componentes físicos ou não físicos. E existe um nomezinho que se chama sinergia. A sinergia é assim, quando todos os componentes estão trabalhando perfeitamente. Por exemplo, algum tempo atrás nós fomos fazer uma instalação onde, não foi eu que fiz esse projeto, tá? Já fiz bastante projeto errado, mas esse aí não foi eu. O cara tinha projetado umas basculantes enormes, e colocou aquela ferraginha de um furo só, aquela pequenininha. Não tinha o que fizesse ali que mantinha aquelas basculantes reguladas. Regulava, passava um tempo, ela caía. O que deu uma melhorada foi a colagem Coraldite, mas direto e reto o cara ligava lá para que a gente fosse fazer manutenção. Ou seja, não houve sinergia nesse sistema. Por quê? Porque um componente era falho. Um componente não dava certo. Qual que era o ideal ali? O ideal é ele ter usado uma dobradiça com 2 parafusos de cada lado. Ele só usou 2 dobradiças, né? Basculante, com um furo de cada lado. Então, a própria dobradiça, ela pivotava, ela fazia esse movimento aqui, ó. Ela não sustentava. Então, ou seja, não houve sinergia. Isso é muito comum acontecer. Muito comum, seja por uma folga que você erra, seja por um substrato que você não presta atenção e depois não existe um fixador, o seu projeto não cabe o fixador ideal. Isso é um sistema, é um aglomerado de componentes. E esses componentes têm que trabalhar em sinergia. E para que serve um sistema? Todo sistema tem uma finalidade. Vamos supor, você vai colocar uma janela basculante. Bom, se o cara vai colocar uma janela basculante, obviamente ele quer que essa janela uma hora fique fechada e uma hora fique aberta a critério dele. Ele decide isso, né? Então, aquela janela nasceu para quê? Para ser aberta quando o cliente quiser, para ser fechada quando o cliente quiser. Para que serve uma ventilação forçada? Serve para ventilar, mas o cliente não tem como fechar aquela janela. Ela simplesmente vai ficar sempre aberta, sempre ventilando. Alguns chamam de ventilação forçada, outros chamam de ventilação permanente. Mas então, primeira coisa que você tem que saber no sistema, para que ele é? Aquelas 3 perguntas. Onde, por quê, para quê? E se aplica justamente no sistema. Onde vai ser instalado o sistema? Então, é o substrato. Para que vai ser instalado o sistema? Por que vai ser instalado o sistema? Eu vou te apresentar agora um sistema de vidro temperado. Então, normalmente, um sistema de vidro temperado, ele tem que ser observado 15 componentes. Olha só, às vezes você acha que é só comprar o vidro, o perfil e o silicone e os parafusos, mas normalmente um sistema, por mais simples que seja, ele tem em média 10 a 15 componentes. Vou te mostrar. O primeiro componente do sistema é o substrato. E é por isso que eu estou falando dele em primeiro lugar. O segundo, neste caso específico, é o vidro temperado. Poderia ser o vidro pintado, poderia ser o vidro laminado, poderia ser qualquer outro tipo de vidro. Mas nesse caso aqui nós estamos falando do vidro temperado. O terceiro componente é a estrutura ou os trilhos, que são os perfis, podem ser perfis de alumínio, ou de aço inox, ou sei lá, de qualquer outro material. Vamos falar também um pouco mais para frente.
O quarto componente é a moldura de fixação e acabamento. Normalmente são alumínios, é o perfil U, geralmente são perfis de acabamento mesmo, que não exercem funções estruturais, são mais funções de vedação e acabamento. O quinto são os fixadores mecânicos. O que é isso? Parafuso, bucha, e barra roscada, porca e assim vai. O sexto são os fixadores químicos. São o quê? Os silicones, uma fita dupla face, cola. O sétimo são componentes e fixadores estáticos. O que são isso? São os fixadores que não promovem movimentação. Por exemplo, um bottom de sacada, uma 1329, que é aquela ferraginha que mantém o vidro fixo. Então eles não têm a função de movimentar o sistema, simplesmente de fixar o sistema. Ok? Por exemplo, um botão francês, um botão fenda, ele não tem função nenhuma de movimentar o vidro, é só estático. O oitavo são componentes de fixação móveis. Aí já se trata de quê? Dobradiças, que tem a função de movimentar o sistema, de articular o sistema. Legal? São pivôs. O nono são componentes de acesso. Por exemplo, puxadores. Qual que é a função dele? Simplesmente você ter acesso àquela abertura. Uma correntinha de basculante. Então, é um componente de acesso, para que você acesse aquilo que você quer que o sistema faça. O décimo, fechos ou fechaduras. Que aí já se trata do quê? De manter o vão fechado. São trincos e fechaduras. O 11º, conectores. Por exemplo, são peças, por exemplo, para quem faz aqueles balcões modulados. Então você vê que ele tem vários conectores. O 12º, calços e isolantes. Nós vamos falar mais sobre isso, mas, por exemplo, o vidro temperado, nós já falamos em algumas aulas passadas, ele não pode ficar em contato com materiais mais duros ou da mesma dureza que ele. Ele sempre tem que se manter isolado, com materiais mais moles. Ok? 13º, condições para que os componentes trabalhem. Bom, uma característica muito interessante dessa questão é as folgas. Se você não der espaço para que os componentes se articulem, trabalhem e os vidros mesmo se movimentem, não tem jeito. Se você não der a folga certa, o sistema não vai funcionar em sinergia. O 14º, as vedações. E aí eu volto a falar também do silicone, da borracha EPDM, da escovinha. Mas eu já falei de silicone, não falei? Falei. Só que algo interessante é o seguinte, e a gente vai falar disso também mais para frente, é que às vezes o silicone ele tem a intenção de ser estrutural, ou seja, de manter o sistema fixado. Então, quando você vai colocar, por exemplo, um espelho na parede com silicone, ele tem a função de manter o espelho lá. Ele está estruturando o espelho. Mas também tem, às vezes você pode usar o silicone simplesmente para vedar. Ele não exerce função estrutural, e sim uma função de acabamento e vedação. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai falar bastante sobre o silicone, beleza? E por último, que é o 15º, é a montagem. Então tem que ter lá um profissional, que no caso é você, que vai pegar todos os componentes, tudo isso que foi pensado, que foi projetado, e vai transformar em um produto. Então, o que é um sistema? É nada mais, nada menos que o seu produto acabado. O que é um sistema? É quando você chega e fala assim, cliente, está pronto. O cliente vai, testa, nossa, cara, isso que eu queria. Está tudo funcionando, tudo belezinha, tudo certinho. Então aí nós podemos dizer que você realizou um sistema. Ok? Então, o primeiro componente desse sistema é o substrato. Vamos ver um pouquinho sobre o substrato? Vamos lá. Nas primeiras aulas, na primeira semana, eu mostrei para você uma infinidade de vidros. Fiz questão de frisar bem os vidros que a indústria fornece ao mercado. Ok? Mas essa regrinha, ela se aplica e muito agora. Lembra a regrinha das 3 peneiras? Onde, para quê e por quê? Vamos prestar muita atenção, porque, como eu disse, esse é um componente que costuma dar muito problema,
Porque normalmente, quando o cara que vende ou quando o cara que mede não se atenta ao substrato, quem vai ver isso é o cara da montagem. E você sabe, quando o cara da montagem, se é você, não tem coisa pior que você chegar numa obra, você faz um furo na parede e você fala, cara, é gesso, cara, é madeira, cara, sei lá, é aço. Aí você vai aí dá aquela esfriada na obra, né? Você vai fazer o negócio, putz, cara, tem bucho? Não tem. Tem fixador? Não tem, cara. Não tem. Aí para tudo e agora? Liga para a empresa. E aí a empresa, ó, seguinte, tem que comprar umas porcas aqui, tem que comprar outro tipo de parafuso, eu tô sem dinheiro. Ó, aqui não tem lugar para eu te comprar, cara, não tem como fazer. E aí daquela, não tem coisa pior. Ou então, como eu falei, principalmente quando o fixador não dá certo. Quando a obra foi, vamos supor, quando a obra foi projetada para ser colocado na alvenaria e chega lá é gesso. Por exemplo, na feira que nós fomos, tinha vários envidraçamentos de sacada instalado lá. E normalmente, estande de feira, ele é feito com material frágil. Só que como nós sabemos, né, o envidraçamento de sacada ele faz muita força, principalmente quando ele está aberto. E em dois stands eu percebi algo muito interessante. Eu percebi ali os vendedores, né, falando sobre o sistema e um tiozinho assim de braço cruzado, desse jeito aqui assim lá. Tiozinho assim no meio da paisagem. O que ele estava fazendo ali? Estava só esperando o sistema ceder para que ele pudesse regular. E aí eu conversando com um deles, ele falou, cara, a cada 20 minutos eu tenho que regular o sistema de novo. Porque o stand não aguenta. Olha para você ver o tanto que ele já curvou. Ele olhou para cima assim, e aí a gente prestava, ele falou assim, ó, Gabriel, ele falou desse jeito assim, Gabriel, passa um pano para você ver como que o stand tá cedendo. Aí você olhava assim, o stand estava acima, estava curvado. Ele falou, cara, eu tenho mais umas 4 regulagens para fazer só, cara. Daqui a pouco não vai dar para regular mais. Eu não vejo a hora da feira acabar para a gente poder levantar o stand de uma vez, cara. Então, ou seja, era um sistema que foi projetado para ser colocado em alvenaria rígida, né, em vigas, e aí estava sendo colocado em gesso. Ou seja, não dava certo. É que era uma feira. Eles iam trabalhar naquilo ali 3 dias, depois iam desmontar. Mas muitas vezes a gente se vê numa situação dessa, com um sistema que o substrato não aguenta, não suporta. Nessa imagem aqui eu tenho um exemplo muito típico do que eu estou te falando. Quando eu cheguei para medir essa obra aqui, a gente olhou de relance e beleza, estávamos medindo. Depois se você parar para olhar, você vai ver que na frente do vão existe um caibro. Só que atrás do vão não é caibro, é uma calha. Se você olhar de relance, assim, no calor da obra, você não presta atenção nisso e você vai fazer a furação na calha. Só como nós sabemos, uma calha não pode ser furada. Não pôde utilizar aquela calha como elemento estrutural e tivemos que fazer uma estrutura paralela. Olha só, esse é o desenho do que foi feito. Então, tinha alvenaria, né? Se fosse normalmente, iria se fixar na alvenaria, conforme está o primeiro desenho. A ideia ali, que se você não prestasse atenção, ia fazer o segundo exemplo aqui. Iria furar a calha e depois ia dar um puto de um problema. O que nós tínhamos que fazer? Parafusar uma estrutura paralela do lado da madeira, que era rígida, e fazer ali a fixação em um tubinho, conforme mais ou menos está o desenho aí. Não se utilizou a calha para nada, tá? Utilizou a madeira que estava na frente. Ficou mais ou menos assim, ó. Então se colocou o tubo na frente da madeira, rente com a calha lá em cima para não ficar entrando água no vão ali, e depois parafusou o trilho. Ok? Então, é justamente isso que a gente está falando. Mas vamos então ir para a parte de alvenarias. Vamos ver então o que são alvenarias. Vamos começar a falar de alvenaria. Bom, o primeiro elemento estrutural que eu quero falar de alvenaria é o bloco de concreto ou bloco de vedação. Normalmente, né, como o nome já diz, os blocos de concreto são feitos de concreto, mas são elementos vazados. Então, nem sempre o bloco de concreto ele te dá a sustentação que você precisa para determinado sistema. Então tá aí uma imagem, né, de uma obra, por exemplo, que só tem bloco, né? Depois nós temos esse outro bloco aqui que tem assim sido muito utilizado,
principalmente em casas de estrutura leve. Por exemplo, nós fazíamos um trabalho com uma arquiteta, ela fazia muito serviço em Cotia, e ela assim, ela trabalhava basicamente com madeira. Para não esforçar muito o sistema dela lá que ela tinha de construção, ela sempre utilizava esse bloco. E ela falava assim, Gabriel, esse bloco ele é bom pelo seguinte, ele diminui assim 50% da estrutura da casa, você não tem que fazer aquela estrutura muito pesada, e outra que esse bloco ele é termoacústico. Além dele manter uma temperatura agradável, ele também não deixa passar som. Então ela só trabalhava com esse tipo de bloco. E quando a gente começou a trabalhar com ela, a gente apanhou muito para trabalhar com esse bloco. Porque ele é poroso, ele parece aquela pedra pumice. Ele é levinho, ele é um puto num blocão desse tamanho, assim, dessa altura aqui, mas você pega ele, é super leve. Então, para você fixar também, você tem que estar atento para você, o tipo de estrutura que você vai fazer. Dependendo do tipo de fixação, ele não suporta, ele não aguenta. Normalmente se usa aquela mesma buchinha de colocar em gesso, em drywall. A furação pode ser feita com uma broca de vidia mesmo, mas você não pode tremer a furadeira, porque se você tremer a furadeira, ele faz um rombo. Então assim, até mesmo aconselho você fazer um furo um pouquinho menor e depois chegando com a própria bucha, porque ele é bem leve, bem fácil e maleável. Depois nós temos aí o tijolo cerâmico, que é também visto aí em todas as obras do Brasil, né? E é um tijolinho que é difícil de você fixar também. Dependendo da fixação que você vai fazer, ele não aguenta, ele quebra, a bucha não segura, a bucha cai dentro do buraco, né? Não é assim? Às vezes você faz aquele furo, a bucha vai cair no buraquinho, você não tem... você começa a fazer a perda da bucha, a bucha começa a vir para fora. E é importante que você tenha que ter em mente que ele não é estrutural. Se você for colocar muita carga em cima dele, ele trinca todo e não segura nada. Normalmente a bucha que se usa para ele é a bucha de oco. Ah, mas aí você tem que ver, vamos supor, Gabriel, lá é tijolo cerâmico e vazado. Legal. Então eu iria colocar 10 furos, vamos colocar 20. Por quê? Para distribuir mais a carga. Para que a carga não fique concentrada em poucos parafusos. Então vamos distribuir mais, né? Às vezes até mesmo deslocando o furo para você não abrir uma fenda. Tudo isso aí você tem que entender. Às vezes se você também abrir os furos em linha, você pode... Como que os caras cortam pedra, né? Eles vão fazendo furo em linha e depois vão batendo. E aí a pedra quebra. E às vezes você pode quebrar uma parede fazendo isso. Se você fizer todos os furos em linha, você pode causar uma fenda. Então muitas vezes você tem que fazer um furo para cá, um furo para cá. Um furo para cá, um furo para cá. Né? Em direções opostas, ok? Então agora nós temos tijolo de solo cimento. Esse tijolo ele é super interessante, ele é diferenciado, porque primeiro que ele é ecológico. Por que ele é ecológico? Pelo processo de fabricação dele. Então ele não utiliza lenha, ele não vai no forno, ele é prensado. Mas é um tijolo muito duro, muito rígido, e normalmente quem trabalha com ele à vista, né? Não dá acabamento nele depois, o cara coloca ele lá, passa o verniz ou passa só uma tinta e pronto. Então é algo que você tem que ter muito cuidado, porque ele tem essa possibilidade. Uma questão também muito interessante que esse tijolo ele proporciona é que ele já tem os furos para se passar canos. Então de repente você tem que se atentar que tem um cano ali dentro que você não sabe. E você faz o furo e pega bem no cano. Mas o ideal mesmo é você perguntar ao proprietário onde que passa o cano. Existem casos que os tijolos, como eu falei, ou os blocos, eles ficam à vista. Eles ficam aparentes. Já em outros casos, não. Em outros casos, já é utilizado o que nós chamamos, né, que é muito conhecido entre nós, o reboco. Bom, todo mundo sabe que o reboco, né, é uma massa de cimento que depois se enrijece, mas o reboco também, muitas vezes, ele pode ser um vilão. Porque vamos supor que eu, na qualidade de medidor, vou fazer uma medição de uma obra. Eu chego lá, a obra está toda rebocada. Como que eu vou saber o que tem atrás do reboco? Como que eu vou saber? Então é difícil isso, né? Então ele nos engana, porque quando tem lá o tijolinho aparente, o bloco aparente, legal, você sabe que é tijolo, só que é bloco. Mas quando está rebocado, você não sabe. Para você ter uma ideia, eu já me lasquei tanto nessa vida com esse negócio de reboco, que eu andava com uma furadeirinha, e eu vou te falar isso depois em medição, mas eu andava com uma furadeirinha, daquelas furadeirinhas de bateria, aí eu vou fazer uma montagem aqui, eu colocava uma broquinha e pronto. Só para ver o que era atrás.
Às vezes o proprietário também não sabe, o cara comprou a casa ali, não sabe exatamente o que tem ali. E você vai lá e faz um furinho. Ok? Mas isso não é todas as obras que você vai poder chegar e meter furo lá na parede. Mas é só para poder se ligar. Aqui o reboco também, existe reboco de 5 milímetros, existe reboco de 3 centímetros. Se o reboco for de 3 centímetros, você está tranquilo, porque daí é a espessura da bucha. Só se o seu sistema for muito pesado, vai fazer um esforço muito grande. Por exemplo, porta com dobradiça lateral. Meu, porta com dobradiça lateral é louco para arrancar a bucha de parede. Ele faz uma alavanca enorme na abertura. Né? Quando você abre ele, quando ele está parado, ele faz uma alavanca, uma força de arrancamento muito grande. Aí às vezes o reboco já não dá conta. Aí às vezes você tem que fazer um buraco na alvenaria, preencher ali, vamos supor, se for tijolo vazado, preencher, colocar uns ferros trançados assim no buraco, concretar para você colocar a bucha, senão não dá certo. Depois nós temos um outro tipo de tijolo, que é um pesadelo. Chama-se tijolo de vidro. Esse é um pesadelo. Por quê? Porque esse tijolo ele não exerce muita função estrutural, porque o tipo de fixação dele não chega a ser estrutural e ele tem poucos lugares para ser fixado. Normalmente, os únicos lugares que você tem para fixar nesse tijolo é onde ele foi rejuntado, é nas emendas ali. Você não pode fazer um furo num tijolo de vidro. Você acaba com o tijolo e não segura nada. Então, esse tipo de tijolo, quando você pega, você tem que ter muita atenção. Por quê? Porque você tem lugar certo para fixar. Me lembro que uma vez nós fomos fazer um box e aí a parede do cara, as laterais era de tijolo de vidro. O que nós tínhamos que fazer? Tivemos que encontrar aonde tinha os rejuntos certinho para poder fazer a fixação. Já em um outro caso, não deu para fazer isso. O que nós tínhamos que fazer? Fixar um tubo nas laterais, primeiro da parede, e aí fixamos o tubo nos rejuntos, e aí depois fixamos o sistema dentro do tubo, apoiado no tubo. Então tivemos que produzir uma estrutura paralela para se fixar o sistema. Mas, como eu falei, tubo. Se você não projeta com o tubo, depois o tubo não cabe, entendeu? Aí o tubo não cabe, aí você vai fazer o quê? Nossa, tem que colocar um tubo aqui, beleza, mas se eu colocar o tubo aqui, eu perco o vidro não tem folga para entrar um tubo aí. Bom, aqui está um exemplo que eu te falei, né, ele tem que ser fixado aqui, não tem jeito, você não pode fazer um furo no meio. Então, muita atenção quando for medir esse tipo de obra. Agora nós temos também um outro sistema que é muito utilizado no Brasil. Ele é muito utilizado, na verdade, na Europa, mas o Brasil agora começou a adotar esse sistema e ele tem caído muito o preço de instalação, então ele tem sido adotado por vários construtores, até mesmo pela agilidade, né, de se montar e também pela questão de peso, né? Na Europa, por exemplo, eles têm costume de fazer os fechamentos de alvenaria, né? Quando fazem, né? Lá é muito madeira também, né? Mas de alvenaria, e depois dentro da casa eles fazem todas as divisórias com drywall. Porque eles mudam, por exemplo, se você for no Hotel Ibis, é assim. Alvenaria, só ali as partes de fora, o banheiro, o resto é tudo dividido com drywall. Aqui no Brasil a gente muda os móveis, como eu falo, né? Lá na Europa eles mudam a casa mesmo, eles trocam o quarto, ampliam o quarto. Você pode ver que esses filmes aí repara aí que você vê nesses filmes americanos. O cara quebra a parede com facilidade enorme, porque lá é tudo drywall. Só que aqui no Brasil também está sendo já utilizado e bastante. Só que para fixar no drywall não é coisa muito simples. Esses dias nós pegamos esses dias que eu falo, né, é bom dizer, né, já faz tempo já. Pegamos uma escola e todas as paredes da escola eram drywall. E eles compraram aquelas lousas de vidro serigrafado. A gente já tem o costume de projetar a lousa com 4 furos. Lousa é 4 furos, né, para você colocar os botõezinhos ali. Só que lá não pôde. Lá não deu certo fazer com 4 furos. Lá cada lousa tinha que ter 8 furos, porque é aquilo que eu te falei. Nós tivemos que distribuir o peso, porque só 4 furos estavam arrancando as buchas do drywall. O drywall estava estufando. Tá aí a bucha que você utiliza, você tem opções, né? Pode ser essa aqui de rosca, ou pode essa aqui que abraça lá por trás do drywall. Uma outra questão também que às vezes é interessante no drywall é que o drywall, para ser instalado, como você está vendo no desenho, ele tem as coluninhas, né? É uma latinha bem fina, mas às vezes serve também como estrutura.
Então, às vezes quando você vai fazer banco, por exemplo, que o cara utiliza drywall, você fala pro cara, meu, deixa marcado para mim, porque na hora que está instalando é fácil você ver as colunas. Mas depois que ele coloca as placas de gesso e passa o gesso ali para dar acabamento, você não tem mais como saber. Aí esconde os parafusos, esconde tudo. Aí você fala pro cara, meu, deixa marcado para mim aonde que está a coluna. E às vezes você fixar também nessa coluna é muito mais vantagem que você fixar só na placa de gesso. Ok? Bom, outro tipo de sistema também, que é bem parecido com o drywall, que é um sistema de placa, é o de placa cimentícia. É muito parecido com o drywall mesmo. Levanta-se as coluninhas de lata, né, ou às vezes de aço, e vai fixando essas placas. Eu fui numa feira na Construfair, se não me engano, Construcom, que eles fizeram uma casa em um dia com esse sistema. É muito rápido e igual, você pode empurrar, você pode fazer o que for. É muito rígida. Somente a base, né? O alicerce tem que ser normal, de concreto mesmo. Mas depois do alicerce, eles vão subir com esse sistema aqui, eles constroem uma casa em um dia. Uma casa térrea. Eles até filmaram lá, depois ficava passando o filminho pra gente ver eles construindo aquilo em um dia. E é muito utilizado esse tipo de construção em estandes de venda, por exemplo. Os caras constroem muito com placa cimentícia. Ou os famosos puxadinhos, né? Às vezes o cara tem uma casa e ele quer fazer um cômodo só. Aí ele vai fazer com placa cimentícia. E a mesma coisa, a placa cimentícia, ela tem ali acho que 12 milímetros mais ou menos, depende da placa. Mas ela é estreitinha assim. Então você às vezes chega naquele lugar e você fala, nossa, é uma alvenaria, né? É rígido. Aí você vai ver uma placa. E aí você tem que fazer o teste da batidinha lá. Ok? Mas ela também tem já o sistema de fixação, né? Geralmente é aquela mesma bucha que se utiliza para fixar bloco, a bucha para coco. Tá aí a estrutura, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui é a casa toda montada já, só esperando agora o revestimento de placa cimentícia. Olha pra você ver que interessante. Depois nós temos os painéis térmicos. Esse de fato é um pesadelo. Esse de fato é difícil de trabalhar. Por quê? Geralmente os painéis térmicos, eles têm assim, varia um pouco a espessura, como você está vendo no desenho. Eles têm lá, vamos lá, uma espessura de 8 centímetros, certo? Só que ele tem, na verdade, estruturalmente, 6 milímetros. E aí você faz o furinho ali, a broquinha passa, quando ela chega no miolo da parede, ou você vai encontrar isopor, que estruturalmente não serve para nada, ou você vai encontrar, por exemplo, uma lã de vidro, que não tem função estrutural nenhuma. Uma vez nós estávamos montando uma casa em Taubaté, e como eu falei, você chegava e olhava para a casa, era uma casa comum, de alvenaria normal. Depois, quando a gente foi fazer a instalação, a gente furava e a broca parecia uma casquinha de ovo. E aí nós chamamos lá o cara depois, né? Olha pra você ver. Depois que os vidros estavam todos prontos, depois estava tudo, né, comprado já, e a gente chamou o cara e falou assim, bicho, o que é isso aqui, cara? Parece que tá saindo um isopor de dentro aí. Eu falei, não, mas essa casa é uma casa diferente, ela é de isopor. Ninguém me perguntou nada, eu também não falei. E era toda de isopor a casa. Toda com essa placa aí. Então assim, elemento estrutural nenhum. E olha, nós rebolamos para poder fixar as janelas nessa casa. Deu um trabalho que você não faz ideia. Teve parede que a gente teve que descascar ela, colocar uma barra por dentro ali da parte de cima para poder estruturar. Apoiava nas paredes, que também era isopor, né? E aí pela fricção, né? Pelo atrito, se mantinha seguro ali. Pela área de contato, muita área de contato, aí dava certo. Porque se tivesse cair, caía a casa inteira do cara. Mas deu muito trabalho. E, aquilo que eu falei, não tínhamos cotado esse ferro, não tínhamos cotado esse trabalho a mais. Então, assim, foi uma obra que deu prejuízo. Por isso que eu falo, o substrato é super importante. Super importante você saber que tipo de material é aquele onde você fixará o seu vidro. Depois temos as divisórias moduladas. As divisórias moduladas, normalmente, elas já têm uma estrutura para colocar vidro fino. Mas eu já andei vendo aí alguns trabalhos de divisórias moduladas, já assim como divisórias de parede mesmo. Aí o cara precisa dividir uma sala, por exemplo. Né? O cara aluga lá uma sala comercial, ele quer fazer algumas salinhas. Aí ele vai e faz essa divisória pelo fato financeiro, de ser mais barato. Aí depois ele resolve colocar um vidro. Olha, pô, coloca um vidro aqui. Aí mesma coisa. O que essas divisórias são?
Elas são normalmente placas, né, de MDF com papelão no meio. Também não tem um elemento estrutural. É difícil estruturar nela. Então, muitas vezes, você tem que deixar de lado a parede, né, vamos supor, essa placa, e fazer a fixação entre o piso e o teto. Vou te mostrar aqui um exemplo básico já. Bom, outro tipo de estrutura que você vai encontrar muito são os caixilhos. Caixilhos, e caixilhos existem de vários modelos. Pode ser caixilho de alumínio, de madeira, de ferro, de aço, de plástico, né, de PVC. Bom, depois nós vamos falar de um tipo de revestimento, né, que seria revestimento mesmo, que são as tintas. Mas o que tem a ver a tinta com o substrato? Tem sim. Tem e muito. Por quê? Porque as tintas, né, hoje as tintas, muitas vezes elas podem ser transformadas até mesmo em texturas. Hoje tem algumas tintas que você passa e deixa alguma saliência. Dependendo do tipo de instalação que você vai fazer, até isso atrapalha. Outra coisa que você tem que prestar atenção nas tintas é, por exemplo, quando você vai aplicar um silicone. Será que o silicone que você vai aplicar, ele adere àquela tinta que está na parede? Isso é muito importante. Porque às vezes você fez todo o trabalho, fixou tudo, mas aí você vai fazer a vedação, o silicone não adere. E aí a tiazinha fica te ligando, ó, Gabriel, tá vazando aqui, que tá entrando água na minha casa. Outro revestimento que prejudica bastante os vidreiros é a textura. Por quê? Porque muitas vezes o seu cliente, para ele tudo é tinta. E às vezes ele foi lá, requadrou o vão, colocou reboque e fala, Gabriel, pode vir medir o vão. Aí você vai lá. Aí chega nele e fala assim, Sr. João, qual que é o tipo de revestimento que vai aqui na parede? Gabriel, eu vou passar uma tinta só, rapaz. Pode considerar só uma tinta. Legal. Aí chega no fim de semana, ele pega a esposa dele e vai lá na 6C ou na D5 da vida, na Leroy Merlin, fazer compra. E a esposa dele se encanta com uma textura. Ah, amorzinho, você acha que eu vou colocar uma textura na parede? Ah, amorzinho, então vou colocar uma textura na parede. Beleza. Aí você já está projetando o seu vidro, imaginando que lá é tinta. Daqui a pouco, quando você vai instalar o vidro, está lá uma textura de 6 milímetros de cada lado. Ou seja, você perdeu 12 milímetros. Sua folga foi para cá do chapéu. Então, as texturas elas variam entre 1 milímetro a 12 milímetros. Eu já peguei texturas de 12 milímetros. Aquelas texturas arrepiadas. Muita atenção quando o seu cliente fala é só tinta. Tá? Você tem que se informar com ele qual é o acabamento. E, se possível, documentar. Porque textura tem dado muito problema para vários vidraceiros. E depois que você chegou com o seu vidro, a textura já está lá. O cara não vai descascar a parede dele inteira para você colocar seu vidro. Vai sobrar para você porque você chegou por último. E é aquilo que eu falei. Depois, se não tiver nada documentado, o cara não sabia, o cara não viu, o cara não falou nada. E aí, quem vai ficar com o BO na mão é você, porque é você que não colocou seu vidro. Muito parecido também com a textura é o gesso. A mesma coisa. Você chega na casa do cara, ou na obra qualquer, o que vai na parede? O cara vai falar assim, ó, você pergunta principalmente pro gesseiro. Ah, vai uma casquinha só. Ele fala assim, vai uma casquinha só. Uma casquinha de ovo, ele vai falar pra você. Todo gesseiro vai falar isso. Vai uma casquinha de ovo. Aí você chega lá, vou mostrar pra você uma imagem também na aula de projeto, que você vai ficar de careta. O cara colocou 15 milímetros de gesso numa parede. 15 milímetros. É isso aqui, ó, de gesso. Como que vai seu vidro entra? Não entra mais. Agora, vamos entrar mais na parte de revestimentos. Então, eu já falei para você de alvenaria, falei para você de tintas, texturas e gesso, e agora vamos falar mesmo de revestimento. O primeiro revestimento que eu quero chamar a sua atenção é sobre o porcelanato. O porcelanato, ele é um material muito bonito, nós sabemos da beleza dele, muito utilizado, mas tem vários tipos de porcelanato. Existe um tipo de porcelanato, que é aquele bem brilhante, que parece um vidro, que é muito peculiar trabalhar com ele. Por quê? Dependendo se você colocar uma broca na função de impacto, de martelete, você pode arrebentar o porcelanato e pode sair a tampa do porcelanato. Igual eu te mostrei na aula de ontem, quando sai a tampa do furo do vidro. Ele acontece a mesma coisa. Ele tem aquela parte ali que ele é
envidrada ali por cima, aquela tampinha sai. E aí, às vezes, o seu perfil não cobre. Então, já tem brocas de porcelanato. É muito parecido com uma broca de vidro. Ela não é algo muito barato. Eu já comprei broca de R$80, mas para não me arriscar a quebrar um piso ou sei lá, danificar o piso de um cliente meu. Então, muitas pessoas utilizam broca de vidro, mas acaba com a broca de vidro. Mas dependendo da situação, até compensa você comprar umas 10 brocas, deixar na caixa de ferramenta, porque sai mais barato às vezes 10 brocas de vidro do que um porcelanato que você tem que trocar. E a grande dificuldade do porcelanato é que geralmente ele é colocado com junta seca. Para você tirar uma peça daquela, geralmente você quebra as outras que estão do lado. Então, é um trabalho lascado. Então, muito cuidado na hora de furar o porcelanato. Cuidado, porque é algo que pode te dar problema. Ok? Tá aí no desenho a broca que se utiliza. Geralmente aí se utiliza a broca de vidia mesmo, mas o ideal é utilizar a broca correta para porcelanato. Bom, depois nós temos vários tipos de azulejo, né? Mas tem um especial que eu quero te mostrar, que é a pastilha de vidro. Olha só, agora eu estou na nossa área, né? Pastilha de vidro. Você vê muito pastilha de vidro, principalmente em banheiros. Se você pegar uma broca de vidia e meter um furo no meio de uma pastilha de vidro, ela trinca toda, porque, querendo ou não, é vidro mesmo. Então, o que você tem que fazer? Andar com uma broquinha, umas 3, 4 broquinhas com espessuras diferentes, né, com diâmetros diferentes na sua caixa. Quando você pega uma pastilha dessa, você faz o furo até romper o vidro, depois você dá uma marteladinha para você quebrar aquela ali, né, para você marcar ali, porque ela é bem escorregadia, e aí você vem e entra cá com a broca de vidia. Mas você tem que romper ali, né, o espacinho da broca, porque senão se você colocar a broca ali, ela trinca toda. Bom, depois nós temos as pedras, que diferente da pastilha de vidro, é algo muito rústico. E pedra é pedra. Pedra é algo natural, que normalmente não dá emenda. E também normalmente não tem uma planicidade. Então muito cuidado na hora de medir vãos com pedra, porque às vezes você mede em 3 pontos, né? Mede aqui, mede aqui, mede aqui, e aí no meio tem uma barriga. Aí você vai colocar o seu vão ali e não passa. Então, vai medir pedra, use uma régua. Daí você encosta a régua na pedra e mede pela régua. E você consegue medir pela régua se tem barriga, se tem saliência, porque depois não dá emenda. E não é todo cara que vai aceitar depois você fazer um corte na pedra dele. Ok? Então existem vários revestimentos como você está vendo na foto. Aqui está um exemplo muito básico, olha só para você ver. Olha como é saliente. Isso aqui já foi colocado propositalmente. Aí o cara vem falar, ó, quero colocar um vidro aqui, ó. E você tem que medir então por uma régua. Sempre tem uma régua no carro, de pelo menos 1,5 m, né, que dá para você levar 2 metros. Temos também as pedras lisas, né, que no caso é o granito, que já são pedras bem acabadas. Só um detalhe, muito cuidado com caneta em pedras. Normalmente essas pedras são muito porosas. Se você colocar uma caneta tipo piloto para fazer alguma marcação, ou na medição ou na instalação, essa pedra pode puxar essa tinta e nunca mais sai. Então muito cuidado, é um problema muito constante que eu tenho visto aí, tenho acompanhado alguns vidraceiros nas obras, né, antes mais do que hoje, e várias vezes eu já vi o vidraceiro fazer aqueles riscões na pedra assim, e depois não sai mais. Muito cuidado. Outro caso que causa muito problema também. Às vezes você faz a furação, por exemplo, de um ferro, né, sei lá, precisou furar um ferro, precisou fazer alguma coisa, um parafuso, por exemplo. Aí você deixa em cima da pedra do cara. Você fez a instalação, sempre sobra, né? Principalmente quando você compra kit, sempre sobra. E aí, por alguma coincidência, é um material que solta ferrugem. Aí você deixa aquele parafuso em cima da pedra do cara e vai embora. Tá um sol quente, lindo e maravilhoso. Daqui a pouco chove, aquele parafuso vai, enferruja e a ferrugem suga na pedra. Isso é muito comum também. Várias obras você vai chegar e você vê lá toda manchada porque o cara esqueceu um prego, esqueceu alguma coisa em cima da pedra, choveu, caiu aquela ferrugem e a pedra chupou. Outro material também muito peculiar é o vidrotil, né? É um tipo de pastilha que tem alguns resíduos de vidro também. Normalmente ele também tem que ser furado com broca para vidro, porque senão ele trinca. E dependendo, por exemplo, como esse desenho você vê que é
que é um painel, né, todo de vidrotil, se você aí quer uma pecinha dessa aí, você tá arruinado para poder achar depois uma cor que bata. Então tem que ter muito cuidado com isso. Depois nós temos o que nós chamamos de revestimento inteiro ou revestimentos contínuos. O que são revestimento contínuo? Por exemplo, quando o cara vai fazer um piso de cimento queimado. O que o cara faz? Cimento queimado é algo que o cara vai fazer na hora. Vendo na obra, né, os caras fazerem cimento queimado, o cara ele tem que fazer uma quantidade boa de cimento já, né, e principalmente quando é tingido, ele tem que fazer aquela quantidade sempre passando. Porque, vamos supor, muito cimento queimado, o cara usa, por exemplo, pó xadrez para poder dar uma cor. Tá? O cara tem que fazer aquela quantidade de massa certa. Por quê? Porque se ele faz uma quantidade de massa e falta, depois ele vai misturar uma outra massa, nunca chega na cor. Então, o que ele faz? Ele tem que fazer aquela massa passando já para sobrar mesmo e vem e faz todinho aquele cômodo ou aquele lugar onde vai fazer. Senão dá diferença. Até mesmo a temperatura do dia muda a cor do bendito do cimento. Vamos supor, se você for aplicar de manhã que está fresquinho, ele vai ficar com uma cor. Se você aplica de tarde que está bem quente, ele fica de outra cor. É incrível. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, se você fizer um erro num piso desse, tiver que emendar, você está no salvo. Porque a emenda grita. Vai ficar assim escrito assim, ó, emenda. Se errou, ferrou. Porque depois não dá emenda. Mesma coisa granilite. Não dá emenda. Se for emendar, fica horrível. Então, muito cuidado. Agora, quero falar para você das estruturas de aço. Você vai encontrar muita estrutura dessa na sua vida. Ok? Ainda mais que agora você vai começar a pegar umas obrinhas grandes agora, vai encontrar muita estrutura dessa. Diferente das alvenarias, as estruturas de aço são estruturas muito rígidas. E que você, não é com um simples furo você fixa. Isso que é o detalhe. Por exemplo, estou te mostrando aqui essa viga aí. Muitos casos, dependendo de onde vai pegar o furo da viga aí, você pode colocar ou parafuso com porca, ou você tem que abrir rosca na viga aí. Para abrir rosca também é um processo muito delicado, um processo que você tem que ser minucioso, porque ele tem que entrar reto, e não pode torcer o macho, que é essa pecinha que você está vendo no desenho aí. Então, dependendo da situação, você tem que saber se você vai utilizar parafuso com porca ou você vai ter que fazer rosca. Em muitos casos, dá até para se usar rebite, mas eu não aconselho muito, porque o rebite não tem como se expandir lá dentro. Ele simplesmente vai pressionar só e vai segurar por atrito. Mas dependendo do caso, o rebite não dá certo. Ok? Então, tem que ter ferramenta. Broca boa e saber o que você vai colocar. Por exemplo, vou te mostrar um desenho agora. Olha só essa estrutura. Essa estrutura, por exemplo, é uma estrutura oca. É uma estrutura que o cara soldou lá 2 ferros Us, né? Aquele ferro que é assim, ó, tipo C, né? Soldou assim e ela ficou oca aqui. Só que não tem como você atravessar nada, porque o negócio é dessa largura aqui, ó. Você não tem como você atravessar. Rebite é muito fraco. Então, qual que é uma solução que tem sido... Olha, essa foi a solução, assim, que... Uma das maiores soluções que eu já encontrei, assim, que eu achei que foi maravilhoso, é o rebite com rosca. O que é o rebite com rosca? É um rebite que entra ali, você entra, estoura ele, depois você põe um parafuso. E aí ele expande lá dentro, e aí você põe um parafuso. É maravilhoso essa solução que nos inventaram. E é esse caso aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, você percebe que aqui você fez rosca, né, nesse sistema aqui. Aqui você já colocou com porca. Aqui você colocou com rebite de rosca. Aqui você fez rosca e aqui você atravessou todo o sistema. Ok? Olha quantas soluções você pode ter aqui. Só que dependendo da situação, você não pode fazer só com rosca. Dependendo da situação, você não pode deixar a porca aparente aqui com a ponta do parafuso. Dependendo da situação, você não pode atravessar uma barra roscada ou um parafuso aqui na estrutura. Então, por isso que eu falo, você tem que saber como você vai fixar o substrato para você fazer o projeto. Bom, depois temos esse tipo de estrutura, que é a estrutura de madeira. Madeira é o seguinte, nem os especialistas em madeira conseguem prever como que ela vai trabalhar e quanto que ela vai trabalhar. O que eles conseguem prever? Essa madeira vai trabalhar. Por exemplo, você vai lá e comprou uma madeira verde.
Então o cara vai falar assim, meu, essa madeira vai trabalhar. Essa madeira aí vai ter uma torção, vai ter uma dilatação, vai ter, né? Beleza, mas quanto que ela vai fazer isso? Ninguém vai te falar isso. O cara falar, ele tá mentindo. Ninguém sabe, porque madeira é algo vivo. Então, muitas vezes você vai fazer uma estrutura, por exemplo, cobertura. Dá muito isso daí, para fazer uma cobertura. Aí você vai colocar o seu vidro laminado lá de vidro comum, né? 2 vidros comuns laminados. Dependendo do tipo de fixação que você vai fazer, você chega um determinado dia de sol quente, todos os vidros estão trincados. Por quê? Porque a estrutura mexeu de uma maneira que o vidro não consegue acompanhar. A estrutura dilata de um jeito e o vidro dilata do outro. Ou seja, o vidro vai quebrar. Até nisso você tem que pensar, meu, que tipo de estrutura é? É madeira? Então eu vou fazer um sistema que o meu vidro consiga se mexer. Se a estrutura mexer, o meu vidro consegue acompanhar. Por exemplo, eu vejo vários casos que os caras põem silicone direto na madeira e colam o vidro. De duas uma, ou o vidro vai quebrar ou o silicone vai rachar. Entendeu? Então tem que ser com sistema de borracha, sistema maleável. É muito importante isso, porque você não sabe o quanto que essa madeira vai mexer. Uma madeira muito utilizada é a madeira parelha, né? Que é o cara chega ali, o cara deixa ela toda retinha e aí fica tranquilo de trabalhar. Mas existe outro tipo de madeira, que é isso aqui, ó, que é o eucalipto tratado. Normalmente, quem trabalha com eucalipto tratado não tem intenção de deixar nada reto. O cara já trabalha com eucalipto porque ele quer algo bem rústico, bem torto mesmo. E aí o cara chega e fala, Gabriel, eu quero colocar um vidro aqui. Isso é muito comum de acontecer, tá? Muito comum mesmo, principalmente se for casa de fazenda, casas rústicas. E aí você tem que fazer o quê? Como tá a minha mãozinha na foto aí, você tem que ter uma régua e você tem que começar a medir ali aonde estão as torções, aonde estão as barrigas, onde estão os gomos. E aí você vai ter que entrar em negociação. Por quê? Porque existem diversas formas de você fixar o seu material nesse tipo de substrato. Então vamos lá, chegou lá, tem um gomo, igual tem na foto. Você tem 3 alternativas. Ou você pode planar aquilo ali, deixar reto. Ou você pode preencher, vamos supor, tem ali o espaço da régua, você viu que tem um buraco. Você pode preencher, ou você pode embutir. Então vamos lá. Planar nem sempre é aceito, porque pode ser que você tenha que planar muito, e aí o negócio vai perder a estrutura, vai perder a rigidez, além de ficar feio. Tá? Preencher, às vezes também fica muito feio, porque tem que preencher muito, aí faz lá uma cola misturada com pó da madeira mesmo, né? E aí você vai preenchendo. Ou você pode embutir. Qualquer que seja a situação, você tem que negociar com o cara que manda. Porque madeira, como eu falei, é algo vivo e personalizado. É só aquela que existe. Então não vá metendo a plana na estrutura do cara e você está lascado. Então você tem que chamar o cara e falar, meu, ó, nós temos esse problema, eu tenho essa solução, essa solução, essa solução. O ideal seria essa solução, mas aí fica a seu critério. Ok? E aí você puxar para a sua solução. Mas o cara tem que bater o martelo. Se possível, até assinar um documento. Muitas vezes você vai ter que fazer um pouco de cada. Você tem que planar um pouquinho, preencher outro pouquinho e embutir outro pouquinho. Existem casos que você tem que fazer as 3 coisas. Você plana um pouquinho, embute um pouquinho e enche um pouquinho. Madeira não é brincadeira de trabalhar. Você tem que ter muita habilidade de saber o que está fazendo. Aqui está um exemplo, né? No desenho que eu estou te mostrando aí. A, B, C. Então ali, ó, você está vendo? Então, embutiu um pouquinho ali, ok? Olha só. Então essa é uma foto que nós planamos. Mesmo assim não ficou 100%. O cara só deu uma planada mais ou menos ali, o resto teve que preencher. Mas isso foi feito a critério dele. E outra, normalmente você não faz esse tipo de serviço. Planar madeira é rabo de foguete. Geralmente você pede para o cara que instalou a madeira fazer isso. Por isso que eu estou falando, você tem que negociar direto com o proprietário, com o cara que é dono mesmo, com o dono da parada, senão depois dá problema. Aí um caso muito típico, que isso acontece muito, é o pergolado. Ainda falando em madeiras, tem uma outra situação também que são os decks. Os decks muito comuns, aí o cara faz um deck, depois o cara quer colocar uma divisória, quer fazer o fechamento. Só que o deck, ele nem sempre tem
condições estruturais para poder fixar o seu vidro. Então, por quê? Porque o deck é algo que eles colocam umas ripinhas no piso e depois colocam as madeiras. Dependendo se você fixar alguma coisa em cima daquela madeira, dependendo do vento, até tira a madeira junto. Outro detalhe que você não encontra muito, forro de madeira. Então o cara vai lá, fez uma laje, aí depois ele rebaixa o forro para poder dar uma... Além de ficar bonito também, é térmico, né? Tem um controle térmico e acústico também. Aí você vai fixar lá, forro de madeira. Forro de madeira não tem sustentação nenhuma. Então você tem que tomar muito cuidado também com isso. Às vezes você tem que fazer o quê? Romper o forro de madeira, romper entre aspas, não vai fazer um buraco lá no forro do cara e encontrar a laje, porque não tem estrutura. Bom, e ainda falando de forros, tem também o forro de PVC, que é a mesma coisa, é muito comum você encontrar. E olha, não fixe nada em forro de PVC, porque não tem estrutura para poder aguentar o seu vidro. Mesma coisa, forro de isopor, é a mesma coisa. Forro de drywall, mesma coisa. Tá vendo a imagem aí? Então, vou te mostrar um esqueminha que eu fiz. Olha só, quando você pega esses 4 tipos de forro, vamos lá, forro de madeira, forro de PVC, forro de drywall, forro de isopor. Normalmente existe uma laje em cima. Normalmente tem que ter uma laje. Ou às vezes tem os cabeamentos, às vezes o cara fez só um telhado sei lá, de telha de barro, colocou os caibros e depois fez o forro. Mas em cima tem que ter uma estrutura. E você tem que fixar nessa estrutura. Não caia na tentação de fixar no forro. Porque o forro se mexe e aí essa estrutura vai para cá do chapéu. Muito cuidado. Então, olha esse esqueminha aqui. Ó, primeira opção aqui, né, é fixar aqui embaixo. Que não dá certo porque normalmente esses elementos aqui que separam a laje, dão esse espaçamento aqui, não são rígidos. Então o que você tem que fazer? Normalmente você tem que fazer uma estrutura por dentro, né, do espaço aqui, ó. Você faz uma estrutura e acha aqui as vigotas e fixa. Essa estrutura pode ser do próprio alumínio. Então você tem como negociar isso, mas isso você tem que fazer normalmente antes do cara colocar o forro. Isso acontece muito em banco, né? Às vezes você vai no banco, o cara está fazendo o forro, você já deixa lá os lances, as ancoragens que a gente chama. Ou você pode fixar também de parede a parede, dependendo desse comprimento. Em alguns casos você tem que fixar do piso à laje, né? Pode colocar um tubo aqui, tá vendo? Isso aqui é um tubo, né? Se te falar, isso aqui é um tubo. Então você fixa um tubo aqui e faz aquilo que eu falei, igual do tijolo de vidro. Você faz uma estrutura paralela aqui, ó. Então você fixa de parede a parede, ou do piso até a laje, ou então existem muitos casos que você vai ter que fazer as duas coisas, fixar do piso até a laje e de parede a parede, ok? Então, não caia na tentação de fixar nada em forro, é muito perigoso. E aí está o desenho do piso falso que eu falei para você, o piso elevado, tá vendo? Ele não tem estrutura nenhuma. Ah, vai colocar uma mola ali, você vai ter que fazer uma caixa por baixo, uma estruturinha apoiada no chão, fixada, bem fixado, para poder colocar uma mola. Então você tem que estar atento a isso na hora de fazer a medição. Às vezes, vamos colocar o trilho embutido aqui, beleza, você cortou o piso, você vai encontrar uma vala de 60 centímetros para baixo. E não tem trilho de 60 centímetros. Beleza? Outro material que você encontrar muito é o concreto pré-moldado. Esse você vai encontrar direto. Concreto pré-moldado normalmente se usa para bolt. Tá? E você tem que ter uma furadeira boa, uma furadeira já maiorzinha, geralmente a metaba, que é um pouco maior. Você já tem que ter brocas diferenciadas, porque essas broquinhas que nós usamos nessas furadeirinhas, broca de vidia, não é muito aconselhado, ela não aguenta muito, já é uma broca para aquela furadeira de impacto, então é diferenciado. Depois nós temos as coberturas de concreto armado. Mesma coisa, muito cuidado com essas coberturas e geralmente tem que ser usado também para bolt. Mas tem que tomar cuidado para ver que espessura que é isso, como que está trabalhando isso lá em cima. Depois nós temos o pesadelo dos vidraceiros, que são as sancas, roda-tetos. Normalmente são materiais que atrapalham bastante, que você tem que fazer modelagem e você tem que negociar também com o seu cliente. Se você vai cortar aquela sanquinha ou se você vai fazer o desenho no vidro, tudo isso tem que ser negociado. Você pode ver que nesse desenho aí mesmo, o cara teve que fazer a modelagem do roda-teto.
Muito parecido também com os rodatetos e sancas, são as pingadeiras. É muito comum se colocar pingadeira em janelas. Mas quando você pega de perpendicular com as janelas, muitas vezes você se encontra com as pingadeiras ali e você vai fazer o que com elas? Então você tem duas opções. Muitas vezes cortar essa pingadeira, ou muitas vezes você modelar o seu vidro para que ele se encaixe nessa pingadeira. Bom, independente da decisão, você tem que chamar o responsável da obra e negociar com ele. Eu já vi muitos casos do cara falar, corta a pedra, porque eu não quero que corte o vidro, quero que o vidro fique reto. E muitos casos o cara fala, não, corte o seu vidro na minha pedra, você não mexe. Então, não vá tomando a decisão pelo cliente, porque você pode se dar mal. Você pode até decidir, mas você tem que convencer o cliente que ele está decidindo. Não, você que está decidindo, beleza? Então você pode persuadi-lo a fazer aquilo que você quer, mas jamais você pode fazer sem ele saber. Então aqui está um desenho onde a gente fez o recorte na pedra, e aqui está um desenho onde recortamos o vidro. E aí fica a critério do cliente. Outro detalhe, rodapé. Olha só, é a mesma coisa. Existem clientes que querem que você corte o rodapé, existem clientes que falam, não, corta o vidro. Tá vendo? Esse detalhe aqui, por exemplo, cortou-se o rodapé, né? Esse aqui já fez o corte no vidro. Outro detalhe, eletrocalha. Por que a eletrocalha é um detalhe muito estranho? E muito assim que tem que tomar cuidado. Normalmente, a eletrocalha é colocada por último na obra, porque eletrocalhas passa fios, e fios são muito fáceis de ser roubados. Então, é muito comum que o proprietário deixe essa instalação por último na obra. Aí você, bonitão, vai lá, vai fazer a medição. Chega lá, você não viu eletrocalha nenhuma lá no teto, porque o cara não passou o fio ainda. Não tem eletrocalha nenhuma. Aí você tirou a medida e tal, mediu tudo certinho, bonitão, mandou fazer o vidro. Depois de 15 dias, você chega com o seu vidro lá, tem uma bonita eletrocalha passando bem aonde vai ser instalado o seu vidro. Aí o cara fala, ó, não sei de nada, Gabriel. Tem que eletrocalha aí. Você não sabia que eletrocalha? Já estava aí. E aí aqueles, né, que não precisa nem comentar. Aquela chateação que o cara vai empurrando para você. Ó, resolve aí. Resolve aí, a eletrocalha está instalada, não tem como mudar. Resolve aí. Então, o que eu aconselho? A gente vai falar muito isso também na parte de medição. Sempre tire foto daquilo que está medindo. Obrigação sua é tirar foto. Porque a obra muda. Em 15 dias se constrói um prédio. Então, às vezes você chegou ali, mediu ali, está de um jeito, quando você vai fazer a instalação do vidro, está do outro. Como que você vai provar que não existia eletrocalha? Como que você vai provar que não existia uma sanca de gesso, que não existia um rodapé? Então, sempre utilize foto. Temos também, né, os canos, que é coisas que a eletrocalha, por exemplo, fica aparente. O cano não fica aparente. Então, muito cuidado, porque sempre que você for fazer um furo, for fazer uma medição, procure se informar aonde passa cano. Tem cliente que, cara, que se você furar um cano dele, ele vai criar problema com você. Mesmo sabendo, né, que você não tinha como adivinhar onde era o encanamento. Mas aí, por isso que é importante você falar, senhor, vou fazer a furação. O ideal, o que é o ideal? Você já tem um documento, quando você vendeu o vidro para o cara, você vendeu o sistema, já tem ali um informativozinho explicando, né, que é importante que o cara saiba onde tem os encanamentos. Porque acontece muito, é muito comum, principalmente instalação de box, furar cano. Depois dá um transtorno porque você não consegue acabar o vão. Muitas vezes o cliente faz você pagar o furo, você tem que consertar, tem que prorrogar a instalação, comprar, achar muitas vezes um novo revestimento que já não tem no mercado. Então, assim, é muito problemático. Então, sempre procure se informar. Se o cliente não souber, aí você fala, então, senhor, se o senhor que é o dono não sabe, eu também não tenho como saber. Vamos na sorte, tá? E aí você passa a bola para ele. Nunca segure a bola para você. Passa para ele, porque você não tem obrigação de saber onde passa o cano. Ele tem. Tá aí a beleza que acontece. E olha aí já estragou, por exemplo, 2 revestimentos, tá vendo? Bom, foi bem rápido essa aula de substrato, tá? Depois, no decorrer da medição, a gente vai falando mais sobre isso, mas é que senão não dá tempo. Mas você viu como é importante, você viu a quantidade de substratos. Então, você começou a perceber que você tem que ter diversas ferramentas na sua caixa, diversos tipos de broca, diversos tipos de fixadores. Quando eu tinha as minhas equipes lá, que a gente coordenava, o que eu já fazia? Como eu sei que o cara pode encontrar diversas coisas na obra, eles normalmente já tinham diversos tipos de fixadores. Vários fixadores. E andavam com as caixas de ferramenta lotadas.
Porque a obra é obra. Como eu falei, às vezes você vai num lugar, só para você sair do prédio demora 1 hora. Que daí você tem que deixar crachá, pegar elevador, depois ir até um local que você não conhece, muitas vezes você faz obras fora da sua cidade. Então assim, é muito importante que se você não souber qual é o substrato, ou você ou o seu funcionário, ter uma variação de ferramenta na caixa. Não vai deixar só a buchinha de nylon que não adianta nada. Mas é importante que conheça o substrato, senão você não consegue fazer um projeto adequado. Ok? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Para nós o importante é você saber. Ó, lembrando, é até amanhã as fotos, hein? Eu sei que você tem uma foto aí de uma obra legal que você fez, de um trabalho legal que você fez. Não vá perder a chance. Vamos aí, nos ajude também a fomentar isso aí, a nos ver como artistas que somos. Beleza? Vai que você ganha um curso aí. Ok? Aquele abraço.